Oi pessoal, sou o professor Plenamente e hoje nós vamos falar sobre números racionais, potenciação e radiciação. Vem comigo. Bom, potenciação de números racionais, nós temos que ter o mesmo raciocínio que nós temos com relação aos números inteiros. Então, o que é a potenciação? A potenciação é aquela operação onde nós temos um mesmo número sendo multiplicado por ele mesmo um determinado número de vezes. Um exemplo de que nós podemos fazer aqui uma base elevado a um expoente e que nos entrega uma determinada potência. Então aqui a base, o expoente e a potência. Então, quando nós fazemos essa operação, o que nós estamos representando, na verdade, é o número A multiplicado por ele mesmo n vezes. Então, nós temos aqui o número A multiplicado por ele n vezes. Então, aqui, quando nós dizemos que um determinado número está elevado à primeira potência, ele está sendo multiplicado só por ele mesmo. Né? Aqui, menos 7 quartos elevado a 1 é o próprio número, né? Menos 7 quartos. Lembrando que aqui nós estamos falando de números racionais. Então, aqui um número na forma de fração e aqui um outro número na forma decimal. Tá? Então, decimais, lembrando que decimais e frações, né, são formas de nós representarmos números racionais. Lá nos números inteiros, nós vimos que qualquer número elevado à potência zero é igual a 1. Então, aqui nos números racionais, permanece o mesmo entendimento, a mesma regra. Então, aqui uma determinada fração, no caso 2/3 elevado a zero é igual a 1, e aqui um outro número decimal, no caso menos 0,47 elevado a zero, esse 1, ou seja, qualquer número, seja inteiro ou seja racional, elevado a zero vai ser igual a 1. Mais meio elevado à segunda potência significa o quê? Esse número, no caso mais meio, multiplicado por mais meio, duas vezes, né? No caso aqui, o nosso expoente é 2, então ele está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Tá? E como nós já vimos, multiplicação de frações, então eu multiplico os meus numeradores, então 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Tá? Lembrando então aqui como nós fazemos a multiplicação. Potenciação é uma multiplicação, né? Uma forma de multiplicação. E aqui cabe mais lembrarmos mais um detalhe. Lembra quando nós falamos de números inteiros, as regras da potenciação, que aí nós tínhamos base negativa elevado a expoente par, a expoente ímpar, ou então base positiva elevado a expoente par, expoente ímpar. Lembra dessa regrinha? Aqui permanece a mesma coisa, vamos falar nisso já já, mas aqui permanece a mesma regra. Um número decimal elevado à quarta potência é esse número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, é a quarta potência, né? Então, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, já falamos, determinado número elevado à primeira potência é o próprio número. Qualquer número elevado a zero dá 1. Lembrando que o A ele tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser igual a zero, porque 0 vezes qualquer coisa vai ser sempre zero. Então, aqui, como eu falei, A elevado a n vai ser essa base multiplicada por ela mesma n vezes, né, com n fatores, onde n vai ser um número natural. Toda potência com expoente par de um número racional não nulo, detalhe do não nulo, né, não pode ser zero, é um número positivo. Mesma regra de números inteiros, mesma regra. Exemplificando. Toda potência com expoente par vai me dar um número positivo. Né? No caso aqui, uma base negativa elevada a um expoente par vai me dar um resultado, uma potência positiva. Uma potência base positiva elevada ao expoente par, que é o que a gente está falando aqui, resultado, potência positiva. Agora, toda potência com expoente ímpar de um número racional não nulo, vamos frisar novamente aqui o não nulo, tem o mesmo sinal da base. Vamos lá. Expoente ímpar, no caso 3, base negativa, potência negativa.
Expoente ímpar, base positiva, potência positiva, mesmo sinal da base. Potência de um número racional com expoente n inteiro negativo. Já vimos que na divisão de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos, diminuímos os expoentes. 2 elevado ao quadrado, a segunda potência, dividido por 2 elevado à sétima potência, eu vou conservar a minha base e vou subtrair os expoentes. No caso, 2 menos 7. Mesma regrinha lá dos números inteiros, não mudou nada, mesma coisa. 2 menos 7, menos 5. E olha só, chegamos agora com um expoente negativo. O que vai acontecer? Vamos ver. Uma outra forma de nós representarmos, né, essa potência, essa divisão, no caso aqui com números inteiros, é representado dessa forma, né? 2 ao quadrado dividido por 2 à sétima é a mesma coisa que 2 ao quadrado no numerador, com 2 à sétima no denominador. É uma fração, um número racional. Lembrando que o número racional, sua origem, é uma divisão de números inteiros. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 à sétima. 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Aqui eu posso cortar, né? Multiplicar e dividir pelo mesmo número é igual a 1. E multiplicação por 1 não altera o produto. Então eu posso cortar. 2 multiplicando em cima e 2 dividindo embaixo, eu posso cortar. Da mesma forma, esse 2 aqui, eu posso cortar com esse 2. Então vai ficar, e embaixo ficou 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 que multiplica, né? Vai ter na terra aqui, 2 que multiplica a quinta no denominador e 1 no numerador. Essa forma de representar, nós podemos colocar aqui na forma de fração e elevar tanto o numerador como o denominador a essa potência, a quinta potência. Representaríamos dessa forma aqui. Logo, 2 elevado a menos 5, quando eu elevo a um número negativo, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou colocando o meu 1 no numerador e estou transferindo essa minha base para o denominador. E estou elevando ambos os fatores, né, numerador e denominador, à potência positiva, no caso aqui 5. Né? O sinal negativo do expoente, na prática, ele significa o inverso de 2 à quinta. Então, quando eu elevo a uma potência negativa, eu estou invertendo a minha fração, eu estou invertendo o meu número racional. Na prática, né, esse é o dispositivo prático, essa é a forma prática de você entender o que significa isso. 2 à quinta é 32, o inverso de 2 à quinta teria 1 sobre 2 à quinta, que seria 1 sobre 32, que é o resultado que nós obtemos aqui com essa operação. Tá? Então, de uma forma prática, nós devemos entender o seguinte, A sobre B, número racional A sobre B, elevado a uma potência negativa menos n, eu vou inverter o meu número racional, né? Denominador vira numerador, numerador vira denominador, e a minha potência, que era permanece, só que em vez de ser negativa, ela fica positiva. Então, na prática, eu vou inverter a minha fração e vou tornar o meu expoente, em vez de negativo, positivo. É isso. Tá? Vou inverter a base e vou trocar o sinal do expoente conforme está aqui representado. Vamos exemplificar então. Aqui a nossa regra. Então, 7 elevado a menos 1. 7 não é igual a 7 sobre 1? Então, olha lá. 7 sobre 1 elevado a menos 1. Vou trocar o sinal do expoente e vou inverter a base. Inverto a base e troco o sinal do expoente. Outro exemplo aqui. 2 sobre 7 elevado a menos 2. Vou inverter a base. Inverter a base. Denominador vira numerador e numerador vira denominador. E a minha base, que era negativa, fica positiva. Então vai ficar 7 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, 2 ao quadrado, 4. Outro exemplo, 2 elevado a menos 3, 2 sobre 1 elevado a menos 3. Vou inverter a base e vou trocar o sinal do meu expoente. Fica 1 a terceira é 1 e 2 a terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Mais um exemplo. 3 elevado a menos 4. 3 sobre 1. 3 é igual a 3 sobre 1 elevado a menos 4. Vou inverter a minha base e vou trocar o sinal do expoente. Fica 1 elevado a quarta sobre 3 elevado a quarta.
E com o número decimal é a mesma coisa, sendo que fica mais prático você transformar esse número decimal em uma fração. Então, menos 0,2 equivale a dizer que é menos 2 sobre 10, passando de decimal para fração. E tudo isso elevado a menos 4. Então, agora eu vou fazer o quê? Novamente, inverter a base e trocar o sinal do expoente. Pronto. Sendo que 10 sobre 2, eu já posso fazer essa operaçãozinha direto, simplificar. 10 sobre 2 é 5. No caso aqui, menos 10 sobre 2 dá menos 5. Elevado à quarta potência vai dar 625 positivo. Tá? Porque independente se a base é negativa, lembrando, base negativa, expoente positivo, potência positiva. Já vimos isso com números inteiros. Então vamos lá, já que falamos das propriedades da potenciação dos números inteiros, vamos falar agora dos números racionais. Como eu falei, são as mesmas. Então, propriedades das potências aplicadas ao conjunto dos inteiros, também são válidas para o conjunto dos números racionais. São válidas, é a mesma coisa. Então, aquela primeira propriedade, potência, multiplicação de potências da mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Sendo que, no caso aqui, o meu A é um número racional diferente de zero, não nulo. E o meu M e meu N são pertencentes ao conjunto dos inteiros, são números inteiros. Exemplificando, 1 meio elevado à quarta multiplicado por 1 meio elevado ao quadrado, mesma base, multiplicação de potências da mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. 4 mais 2, 6. Segunda propriedade. Falamos da divisão, vamos falar agora da subtração. Mesma coisa. Só que agora, em vez de somar, eu vou subtrair os expoentes. Então, divisão de potências da mesma base, eu mantenho a base e subtraio os meus expoentes. Da mesma forma como nós vimos lá nos números inteiros. Lembrando que o nosso A, a nossa base, é um número racional não nulo, não pode ser zero, e o meu N e meu M são números inteiros. Exemplificando, divisão de número racional com a mesma base, mantenho a base e subtraio os expoentes. 6 menos 2, vamos lembrar, aqui é menos 2. Então, menos 2 é mais 2, 6 mais 2, 8. Potência de potência, terceira propriedade, potência de potência. O que dizia a regra? Eu mantenho a minha base e multiplico os meus expoentes. Da mesma forma, A é um racional não nulo e MN são inteiros. Exemplificando, 1/4 ao quadrado, tudo isso elevado à terceira, mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Lembrando, vou fazer aqui no cantinho, lembrando que isso daqui é diferente disso aqui, 1/4 elevado ao quadrado elevado à terceira. Neste caso aqui, vejam que eu tenho os separadores. Estou colocando aqui, parênteses e colchetes. Nesse caso aqui, é tudo isso elevado à terceira. Aqui, é apenas o meu 2 que está sendo elevado à terceira. Aqui, esse aqui é diferente. Aqui é 2 vezes 2 vezes 2. É 2 à terceira. Tá legal? Então, não confunda essa situação com essa daqui. Tá? Potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Tá legal? Próxima propriedade, quarta propriedade. Multiplicação. Eu tenho uma multiplicação elevado a um expoente m. Aqui funciona aquela distributiva. Então, isso aqui equivale a dizer que é A elevado a m e B multiplicado por B elevado a m. Tá? Aqui, Então, uma pequena correção aqui é m, tá? Então, é A elevado a m vezes B elevado a m. Sendo que o A e o B pertencem aos aos racionais não nulos, e o meu m é um número inteiro. M é um número inteiro. Exemplificando, 1 meio multiplicado por menos 5, tudo isso elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 1 meio elevado ao quadrado multiplicado por menos 5 elevado ao quadrado.
Tá? Aí é só fazer aqui a continha e a gente vai chegar nesse valor. Quadrados perfeitos. Lembra dos dois quadrados perfeitos dos números inteiros? Que é um número multiplicado por ele mesmo. Números racionais quadrados perfeitos é a mesma coisa. Quando eu tenho, por exemplo, ó, 9 sobre 16 é um número racional quadrado perfeito, porque ele tem um número, no caso 3/4, que multiplicado por ele mesmo dá esse valor. Então, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Né, ó, potência. Legal? Então, isso é aquela ideia, aquele raciocínio de quadrado perfeito, ele se aplica aqui também. Tanto para os meus números na forma de fração, como na forma decimal. Né? 0,2 elevado ao quadrado vai ser 0,04. Só fazer a continha aqui que vocês vão chegar nesse valor. Então, os números 9 sobre 16 e 0,04, eles são denominados de quadrados perfeitos porque eles são resultados de um determinado número elevado ao quadrado. A raiz quadrada, que é a operação inversa da potenciação, né? Então, a raiz quadrada de um número racional positivo e quadrado perfeito é o racional positivo cujo quadrado é igual ao número dado, ou seja, é a operação inversa. Desculpe, a radiciação é a operação inversa da potenciação. No caso aqui da raiz quadrada, nós estamos falando de uma potência de 2. Né? A raiz quadrada é a operação inversa de uma potenciação com o expoente 2. Então, aqui, ó, se 3 sobre 4, ele multiplicado por ele mesmo, ou seja, ao quadrado dá 9 sobre 16, então a raiz quadrada de 9 sobre 16 é 3 sobre 4. Não é isso? 3 sobre 4 ao quadrado não dá 9 sobre 16? Aqui, ó. 3 ao quadrado elevado ao... Desculpe. 3 sobre 4 elevado ao quadrado é igual a 9 sobre 16. Da mesma forma, como nós já demonstramos aqui em cima, 0,04 é um quadrado perfeito, né? E a raiz quadrada dele é 0,2. Por quê? Porque 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,04. Bom, aqui cabe um detalhe. Ó. Eu tenho um sinal de menos antes da minha operação de radiciação, antes da minha raiz quadrada. E esse sinal de menos é como se você tivesse aqui, ó, ele está fora da raiz. Ó, é como se eu tivesse um parênteses aqui. É como se eu fizesse isso aqui, ó, um parênteses. Então, a raiz quadrada de 1 sobre 64 é 1 sobre 8. Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 64 é 8. Né? 1 vezes 1 é 1 e 8 vezes 8 é 64. E esse sinal de menos, ó, ele está fora da raiz. Então, eu só estou carregando ele daqui para cá. Ele está indicando que é um valor negativo. Então, ele mantém. Da mesma forma, um número decimal. Lembrando que aqui, ó, 0,25 equivale a 25 sobre 100. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 100 é 10. E o sinalzinho de menos, ó, tá antes, está fora da raiz, você só carrega ele para cá. Tá bom? Então, a raiz quadrada de 25 sobre 100 é 5 décimos. E aí, no fim das contas, ó, aquele meu sinalzinho de menos, eu continuo carregando ele e faço aqui, ó, 5 sobre 10, passando para decimal, é 0,5. Agora é a mesma coisa, só que aqui eu já estou com um valor positivo, então não tem essa preocupação com o sinal negativo antes, né? Só vou fazer aqui a raiz quadrada de 324, e aí eu falo, pô, mas aí como é que eu faço isso? Não sei, é um número muito grande. Ora, como é que a gente descobre? A gente faz a fatoração em números primos, não é isso? Então vamos lá, ó. Tá aqui, já prontinho, né? 324 dividido por 2, 162, dividido por 2, 81, aí vai, dividido por 3, dividido por 3. No fim das contas, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, ou seja, eu vou agrupando ele de 2 em 2. Lembram quando a gente falou isso lá em números inteiros? Radiciação em números inteiros? Mesma coisa, mesma coisa. Só que aqui você vai fazer com o numerador e com o denominador, mas é a mesma operação. E aí você vai tirar, ó, a cada raiz quadrada, potência de 2, então, ó, a cada potência de 2, a cada duplinha aqui, eu tiro uma. 2, 3, 3. No final das contas vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6.
6 vezes 3, 18. Então, 18 é a raiz quadrada de 324. Vou fazer a mesma coisa agora com 1.225. Tá? Aqui, ó. Divide por 5, depois por 7, e no fim, ó, a cada 2 eu tiro 1 aqui, ó. Aí vai ficar 5 vezes 7, 35. Então, 35 é a raiz quadrada de 1.225. Tá? Aí vai ficar 18 sobre 35. Agora, observem o detalhe. Ó. Raiz quadrada de um número negativo. Pode? Não pode. Né? Já não podia lá com os números inteiros, aqui com números racionais, mesma coisa, não pode. Então, raiz quadrada de número negativo não pode, não pertence ao conjunto dos números racionais. Tá bom? Então, ó, mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de um valor negativo não pertence ao conjunto dos números racionais. Não pode. Tá? Não existe. Então, os números racionais negativos não têm raiz quadrada em quê? No conjunto dos racionais. Pois o quadrado de um número racional nunca é negativo. Né? Você pega um número, qualquer que seja ele, negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, você não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê um valor negativo. Além desses, nós temos aqui, ó, 5 sobre 6 não pertence aos racionais. Por que que não pertence? 36 sobre 47 também não. Por que será que eles não pertencem? Olha, não existe nos números racionais a raiz quadrada exata desses números. Tá? Porque eu não tenho, eles não são quadrados perfeitos. Ó, a palavra-chave é isso aqui, ó, quadrados perfeitos. Existe algum número, um número racional que multiplicado por ele mesmo dê 5 sobre 6? Existe algum número multiplicado por ele mesmo de 36 sobre 47? Não tem. Você até tem, ó, o 36, que seria o 6, mas você não tem um número que multiplicado por ele mesmo de 47. Então, essa fração, esse número racional, essa raiz quadrada desse número racional não pertence, não existe, não pertence no conjunto dos racionais. Agora vamos para aquele ponto das expressões numéricas. Expressões numéricas eu tenho que obedecer uma prioridade na realização dos meus cálculos. Estão lembrados? O PENDAS. Né? Aqui, ó, o PENDAS, só estou lembrando aqui. Ó. Primeiro eu vou realizar os meus parênteses, no caso parênteses aqui representando os meus separadores, né? E nessa prioridade, primeiro parênteses, depois colchetes e chaves. Aqui seria o P do meu PENDAS, né? Olha o PENDAS aqui de novo. Depois eu vou fazer a potenciação, as operações de potenciação ou radiciação, no caso aqui raiz quadrada, que nós representamos aqui com a letra E, né? Que seria expoente, né? Isso aqui seria o meu E. Depois, multiplicação ou divisão, que seria o meu M e o D. M e D. Lembrando que o meu M e o meu D, eu vou realizar ele na sequência, na ordem em que eles aparecem, da esquerda para a direita. E, por último, a minha adição ou subtração, que é o A e o S. Né? Aqui é a nossa sigla, aqui, ó. Também lembrando que a adição e a subtração vão ser realizadas na sequência em que elas aparecem na nossa expressão. Eu vou deixar aqui um cardzinho, né, só para lembrar vocês, com um vídeo que explica um pouco mais detalhadamente, mas só para lembrar que o PENDAS, né, continua valendo aqui, que é a prioridade para a execução, realização, solução das nossas expressões numéricas. Então vamos lá, temos aqui ó, uma expressão bonita, onde eu tenho radiciação, potenciação, soma, subtração. Vamos fazer aqui, né, divisão. Então, primeiro vamos resolver o que nós temos, os nossos parênteses. Então, ó, aqui embaixo, ó, menos 2, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. Depois eu vou realizar aqui em cima meus expoentes, né, a potenciação e radiciação. Então eu tenho aqui ó, a raiz quadrada de 9 sobre 16 é 3 quartos, né, ó, 3 e 4.
2 elevado a menos 1, eu vou, né, inverto a base e troco o sinal do expoente, então vai ficar 1 sobre 2. E aqui eu vou resolver essa radiciação aqui, fazendo a fatoração em números primos, nós vamos chegar em... Essa expressão vai se transformar em raiz quadrada de 2 sobre 2. Por que 2 elevado, 2 elevado ao quadrado? Por quê? Ó, aqui dentro eu tenho uma divisão de potências da mesma base. Divisão de potências da mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, a base é 2 e os expoentes 7 menos 5. 7 menos 5, 2. Tá? Então, repito aqui, resolvo já aqui essa minha soma algébrica aqui embaixo, vai dar menos 8. Em cima, vou repetindo aqui a minha soma e vou resolver essa radiciação, essa raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2. Né? Se eu elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada, sobra só o 2 aqui. Bom, agora então, eu tenho uma soma algébrica de números racionais. Lembram como é que a gente faz isso? Ó, tem que calcular o MMC entre 4, 2 e 1, vai dar 4. Aí eu faço aquela operaçãozinha, 4 dividido por 4, vai dar 1. 4. Vou fazer então a primeira aqui só para relembrar, né? 4 dividido por 2 vai dar 2, 4 dividido por 1 vai dar 4. 1 vezes 3, 3, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Lembraram? Então, e aí agora eu tenho aqui, ó, uma fração dividida por outra fração. Divisão de fração, bom, primeiro vamos resolver isso aqui, né? Vai ficar 13 sobre 4 dividido por menos 8. Aqui eu vou ter, ó, uma fração dividindo por outra fração. Lembrando que o menos 8 é igual a 8 sobre 1. Divisão de fração, eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Não era isso? Então fica 13 sobre 4, que multiplica 1 sobre 8. Né? Menos 1 sobre 8, que é negativo aqui. Bom, aí agora é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Né? Então, 13 vezes menos 1 dá menos 13, né? Mais com menos dá menos. 4 vezes 8, 32. E aqui temos a nossa resposta. Bom, mais uma expressão bonita aqui. Vou fazer um pouquinho mais rápido isso aqui, né? Isso aqui já fizemos. Então, primeiro eu vou resolver o que está entre parênteses, né? Vou resolver o que está entre parênteses. Depois vocês podem olhar com mais calma aqui o vídeo, só para a gente não perder muito tempo, né? Porque aqui é só questão de a gente fazer as continhas. Ó, resolvo o que está entre parênteses. Depois eu vou, ainda tem aqui, ó, operações dentro do parênteses aqui para ser resolvido. Ó, troco aqui o sinal, mais com menos vai dar menos. Aqui eu tenho uma operação, uma subtração, uma adição algébrica, né? Com frações com denominadores diferentes, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador para, na sequência, calcular o valor deles. Vamos lá então, ó. Vamos resolver ainda o que resta dentro dos meus colchetes aqui. Então, 6 nonos menos 2 nonos dá 4 nonos. Ó, denominador 9 e denominador 27. Vamos reduzir ao mesmo denominador. E fazemos aqui a nossa operação na sequência. Né, repito aqui o primeiro. E aqui vai sobrar menos, né, 24. Menos 1, 23 e sobre 27. Eu estou andando um pouquinho rápido porque aqui é só a gente fazer o que nós já sabemos, né? Que é uma subtração de números racionais. MMC, reduzir ao mesmo denominador, tá? E por fim, ó, chegamos aqui a uma adição algébrica, né? Adição, subtração e denominadores diferentes. Mais uma vez, MMC, reduz ao mesmo denominador, né? E depois, ó, que estão todos com o mesmo denominador, é só fazer a soma ou subtração, né? Fazer a adição algébrica aqui com os nossos numeradores. Então, menos 9 mais 12 menos 23 vai dar menos 20, tudo sobre 27. Mais uma expressão. Então, ó, temos aqui potências, colchetes, parênteses, né? Vamos lá. Primeiro,
vamos resolver o que nós temos aqui dentro dos nossos parênteses. Fazendo essa operação, lembrando que aqui é 1 sobre 1, né? Deixa eu botar aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1. Faço o MMC, reduzo ao mesmo denominador, né? Faço aqui, ó, vai ficar 2 dividido por 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, aí faço 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 vezes 1, 1. Né? E tudo isso elevado ao quadrado, não podemos esquecer, está aqui, ó, não podemos esquecer. Essa operação eu já posso fazer também, para já ir adiantando, ela está fora aqui, não vai interferir na sequência, né? Base negativa elevado a um expoente negativo vai dar um valor negativo, e como ele é negativo, eu vou inverter, né? 2 a terceira é 8, vai ficar 1 sobre 8 e negativo, porque a base negativa elevada a um expoente ímpar, elevado no caso aqui a 3. Resolvendo o nosso parênteses, menos 2 mais 1 dá menos 1, então vai ficar menos 1 meio elevado ao quadrado. Repito todo o resto da minha expressão. Vamos resolver aqui esse parênteses. Menos meio elevado ao quadrado vai ser 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. No caso aqui, nós vamos ficar com um valor positivo, tá? Aqui, vejam que eu estou elevando ao quadrado um valor negativo. Então, base negativa ao quadrado é um valor positivo. E aí aqui vai ficar positivo, negativo com positivo, dá negativo. Por isso que aqui dá negativo. Então, não vamos travar, mas é menos com menos, dá mais? Não. Por isso que tem que obedecer a prioridade. Primeiro eu vou elevar ao quadrado. Quando eu elevo isso aqui tudo ao quadrado, isso aqui tudo está sendo elevado ao quadrado. Base negativa expoente par dá um valor positivo. Dá um valor positivo. Aí depois vai ficar negativo multiplicado com positivo, menos com mais, dá menos. Tá? 1/4 que é o valor aqui. Tá bom? Entenderam por que aqui dá negativo? Fica atentos. Vamos lá. Subtração tem que reduzir de números racionais, de frações. Reduzo ao mesmo denominador. E depois eu vou resolver o que está entre as chaves. No caso aqui, 8 menos 3, 5 sobre 12. Repito as o que estava antes das minhas chaves. Aí agora, reduzo ao mesmo denominador e executo a soma dos numeradores. Não é isso? Desculpem, calma. Aqui tem uma multiplicação. Calma. Então, adição... Primeiro, entre adição e multiplicação, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Tá? 4 com 12, multiplico, e 1 com 5. Vai ficar 5 no numerador e 48 no denominador. Agora sim, eu vou fazer menos 1/8, menos o resultado dessa operação, que é 5 sobre 48. Agora sim, eu tenho uma adição algébrica, onde eu vou reduzir ao mesmo denominador, e vou realizar aqui a minha soma dos numeradores, a minha adição algébrica dos numeradores, resultando então aqui em menos 11 sobre 48. Mais uma expressão, sendo que aqui eu tenho misturado números decimais e frações. Eu tenho que transformar primeiro isso daqui numa fração, porque não tem como eu trabalhar com números decimais e frações ao mesmo tempo. Então, ou eu passo todo mundo para decimal, ou eu passo todo mundo para fração. Vamos passar para a fração, que fica melhor de nós trabalharmos, tá? Então 0,3 vai ficar 3 sobre 10, não é isso? Aqui eu já posso ir resolvendo também, expoente negativo, eu inverto a base e torno o meu expoente positivo. Tá? Aqui eu vou fazer essa operação, 14 ao quadrado, 196, 5 ao quadrado, 25. E tudo isso, observe que agora tem aqui umas chaves, tudo isso elevado a menos 1. Então, antes de eu elevar isso aqui a menos 1, antes de fazer essa operação com o expoente, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, que no caso aqui não é um parênteses, é um colchete, mas eu tenho que resolver primeiro o que está aqui dentro. 3 sobre 1 ao quadrado é 9. Repito aqui o meu 196 sobre 5. Antes aqui também, tem que resolver primeiro o que está aqui dentro. 10 e 2 reduzo ao mesmo denominador e faço a operação na sequência, tanto aqui como
aqui, né? Então aqui vai ficar 3 mais 5, 8 sobre 10, tudo isso ao quadrado. E resolvendo isso daqui, eu vou ficar com, ó, aqui é 9 sobre 1. Vou reduzir ao mesmo denominador, 25. Né? Lembrando, ó, 25 dividido por 1, 25. Opa, 25 dividido por 25 dá 1. Aí vai ficar aqui, ó, 25 vezes 9, 225. 1 vezes 196, 196, e tudo isso ó, sobre 25, que é o meu MMC. Faço essa operação, 225 menos 196 vai dar 29, tudo sobre 25. Aqui, 8 ao quadrado, 64, e 10 ao quadrado, 100. Então, agora eu tenho uma multiplicação e uma potenciação. O que eu faço primeiro? Potenciação, né? Então, quando eu só tiver uma fração no parênteses ou no colchete, eu já posso inverter, né? Porque aqui não é elevado a menos 1, só eu inverter a base e trocar o sinal do expoente. Já fica direto, ó. Inverto a base e inverto o sinal do expoente. É isso? Repito aqui a minha primeira fração, agora ficou fácil, ó. Posso tirar o meu colchete. Está tudo elevado a 1, vai permanecer o mesmo valor, né? Ó, 64 sobre 100 multiplicado por 25 sobre 29. Agora é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Sendo que antes disso, vocês observem que essas frações são grandes, né? E a gente sempre fala que o ideal é você já reduzir, trazer essa fração para aquela fração irredutível. Você simplifica, você diminui, né, o tamanho dela, os valores, fica mais fácil de nós trabalharmos. Você até pode fazer direto aqui, mas vai dar um número enorme. Então, é de bom tom e facilita muito o cálculo se você já puder simplificar antes. Então, ó, 125, dividindo por 25 numerador e dividindo por 25 denominador, 25 dividido por 25 dá 1, e 100 dividido por 25 dá 4. Olha como é que ficou mais simpático, mais apetitoso isso daqui. Dá para a gente dividir mais ainda? Dá, ó, eu tenho 64 e 4. Eu posso dividir por 4, né? 64 dividido por 4 vai dar 16, e 4 dividido por 4 vai dar 1. Melhorou bastante. Agora eu tenho 16 sobre 1 multiplicado por 1 sobre 29, que vai ficar, ó, 16 vezes 1, 16, e 1 vezes 29, 29. Então, ó, resolvido. Tá? E agora, ó, números decimais, dízimas, né? Isso aqui é uma dízima, né? Uma dízima periódica. Como é que eu faço? Quer resolver quando eu tenho uma dízima periódica? Lembra como é que a gente faz para achar a fração geratriz da dízima periódica? Eu vou colocar aqui também um link para no card, aquele videozinho que lembra, da mesma forma como a gente fez lá na aula anterior, só para lembrar vocês. Então, fazendo aqui encaixando a fração que gera essa dízima, nós vamos chegar aqui a 3 sobre 9, tudo isso elevado ao quadrado, e aqui vai ficar 1 sobre 9, tudo isso elevado a menos 1. Tá? 0,0081. Ó, isso aqui é 81 sobre, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Então fica 81 sobre 10.000. Raiz quadrada de tudo isso aqui. Vamos resolvendo então aqui, ó. Resolver os nossos parênteses e depois aqui nossa raiz quadrada. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 ao quadrado, 81. Expoente negativo, menos 1. Vou inverter a base e vou trocar o sinal do expoente. E aqui eu já posso resolver, ó. Raiz quadrada de 81 é 9 e raiz quadrada de 10.000 é 100. É só fatorar aqui que vocês vão ver que chega nesses valores. Bem, e agora? O que a gente faz? Ó, multiplicação, soma, potenciação, se bem que potenciação elevada a 1 é só tirar, ela dá o mesmo número, né? 9 sobre 1, que é 9. Simplificando, então, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 9 é 81, 81 dividido por 81 dá 1. Né? Isso aqui já vai se resolver. 9 sobre 1 é 9. E tudo isso
aqui dividido por, tudo isso não, né? E 9 aqui dividido por 9 sobre 100. Ó, soma e divisão. De quem é a prioridade? Sim, é da divisão. Né? Então 9 está somando com 1, mas está dividindo por 9 sobre 100. Então ó, a divisão tem a prioridade. Né? Então ó, a prioridade está aqui. Então primeiro vamos fazer essa operação. Ó. Mantenho o primeiro número, né, que é 9 sobre 1, ó, e multiplico pelo inverso do segundo. Inverto aqui o segundo. E aí, ó, 9 dividido por 9. Multiplico por 9 e divido por 9. Ó, não posso cortar aqui, né? Simplifica, né? Aí vai ficar 1 que soma, quem que sobrou aqui? 100, né? Porque fica 1 vezes 100 sobre 1 vezes 1. Então, ó, resultado 101. Bom, dito isso, vamos falar agora sobre notação científica. O que é a notação científica? Quando nós temos um número muito grande, nós temos uma forma para reduzir, não é reduzir, para representar esse número de uma forma menor, mais simples da gente entender. Né? E a gente usa da seguinte maneira: nós trabalhamos com nós pegamos esse número na notação científica, ele vai ficar com esse formato aqui. Vai ser um número, normalmente um número decimal, multiplicado por 10 elevado a um determinado expoente. Tá? Onde esse meu número A ele vai ser um número que vai variar entre 1 e 10, né? E ele é racional, e o meu N é um número inteiro. Ele serve para representar, como eu já disse aqui, números muito grandes, né? Ou também muito pequenos. Né? No caso dos números serem muito grandes, o nosso expoente ele vai ficar positivo. Exemplo, 2,54 bilhões. Bilhão é um número muito grande, ó, seria um monte de zero. Então, como é que eu posso fazer isso? Olha só quantos zeros tem aqui. Eu vou pegar a minha vírgula e eu vou deslocar ela para a esquerda até chegar um número, um número que fique entre 1 e 10. E a quantidade de casas que a vírgula andar, ela vai corresponder ao expoente. Vamos exemplificar aqui, ó. 9,54. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, entre o 2 e o 5 vai ficar a minha vírgula. Então, vai ficar 2,54 vezes 10 elevado a 9. Não foram 9 casas que a minha vírgula andou aqui para a esquerda? Ó. Repetindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Outro número enorme aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó, vamos caminhar com a nossa vírgula para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fica 3,45 vezes 10 elevado a 9, no caso aqui, quilômetros. Tá bom? Então, ó, 9 é o número de casas que a minha vírgula caminhou para a esquerda aqui. Tá bom? Bom, ela serve para representar números muito grandes. Eu também disse que ela também serve para representar números muito pequenos, né? Números menores do que 1. Nesse caso, nosso expoente vai ficar negativo. Vamos exemplificar aqui. Ó. Eu tenho aqui 0,0000123. Bom, se aqui em cima a minha vírgula foi caminhando para a esquerda, aqui ela vai caminhar para a direita. Né? Vai ficar assim, ó. Vamos lá. Essa vírgula ela vai caminhar para a direita e o número de casas que ela caminhar vai ser o expoente que eu vou trabalhar aqui. Só que no caso agora negativo, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que esse meu número era para ficar entre 1 e 10? Então vai ficar 1,23 vezes 10 elevado a... Foram 5 casas que ele andou? 5, só que vai ser negativo porque essa minha vírgula caminhou para a direita. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 1,23 vezes 10 a menos 5. Esse outro número aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos caminhar com a vírgula até ela chegar aqui, ó, no 7,8. Então, ó, 1, 2, vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficou 7,8 e multiplica 10 elevado a menos 8. Tá bom? Bom,
Vamos então agora para fechar. Espero que vocês tenham entendido aí, ou tenham tido um bom entendimento da nossa aula. E para consolidar esse conhecimento, vamos fazer os exercícios do nosso livro-texto, essas páginas aí 107, 110 e 112. E para que possamos fechar a matéria desse nosso trimestre, vamos fazer essa revisão vendo o nosso livro da página 12 até a página 117, que é onde a gente fecha esse bloco de matérias para esse trimestre. Tá bom? Tenham um bom estudo e até a próxima.